Boa noite, tudo bem? Eu, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, desculpa aí pela abordagem assim, né? E esse vídeo ele é relativo a um fato que ocorreu aí acho que num trio elétrico. A cantora Baby, ela, ela falou sobre o apocalipse de uma maneira assim espontânea, às vezes até a gente pode colocar ali sem sabedoria, mas vamos lá. Ninguém, ninguém pode datar, né? Ah, nós estamos vivendo um período. Não. Apocalipse, primeiramente, é um livro que se trata de um livro bíblico, que é uma revelação que foi dado a João. E esse livro ele traz ali algumas informações sobre o momento em que viviam o povo de Israel, né, com relação ao domínio romano, e as perseguições que os cristãos também sofriam. E esse livro é interessante porque ele fala de fatos que são semelhantes ao que ocorreram agora, no futuro. Ele falava, por exemplo, quando você começa a falar sobre as pragas que seriam lançadas sobre a terra, ele coloca lá que essas pragas devastariam a humanidade. Só que aí a gente vai falar bem assim, como saber quais são essas pragas, o que elas afetam? A primeira delas, a gente pode colocar que aconteceu lá nos anos 80 com o surgimento do HIV. Um vírus que está relacionado a, assim, se a gente fosse classificar como um pecado, seria a perversão humana, a perversão sexual humana. E esse vírus é disseminado no ato sexual, entendeu? Então, o HIV pode ser uma dessas pragas, né? Eu não estou aqui falando, olha, ele surgiu, não. Eu estou te falando assim que no livro de Apocalipse fala sobre essas pragas que seriam lançadas sobre a terra e que devastariam a humanidade. É, outros outros vírus, tá? Que a gente sabe que vieram a peste negra e muitos outros, tá? E lá falam que uma parte da Terra seria destruída por esse tipo de moléstia aí. A outra é sobre a, o Armagedon, o fim dos dias mesmo. Um cataclisma, algo global que eliminaria a raça humana de uma única vez. Mas ele coloca lá também que haveriam outros cataclismos, como por exemplo, a gente pode colocar aí terremotos, em grandes escalas, maremotos, entendeu? Tsunamis, né? Então o Apocalipse ele retrata o colapso dessa existência humana. E por que isso? Quando a gente vai buscar a raiz disso tudo, é simplesmente por uma questão de justiça. Vamos fazer uma reflexão aqui, ó. Quando você é assaltado, tá? Quando você é assaltado, e aí você vai lá, denuncia a pessoa, você fala, ó, fui assaltado, e aí essa pessoa ela é presa, eles conseguem achar e prender. Qual é a sensação que você tem? A de que a justiça foi feita, né? A mesma coisa é com a relação à criação. Sabe, a criação ela sofre hoje única e exclusivamente por um ato de uma das criações de Deus, o homem. E a Bíblia relata que os exércitos de Deus, aquilo que foi criado por Deus, ele clama por sua vingança. Imagina assim, se a gente simplesmente, ah não, eu faço o que eu quero, eu faço tudo que eu quero e não vai existir. Eu ofendo tudo que eu tenho que ofender, eu faço tudo aquilo que não é, que é pro meu prazer mesmo, sem pensar no que está ao meu redor, na vida que está ao meu redor, seja ela uma vida animal, uma vida vegetal.
entendeu? A própria terra. Nós crescemos tanto, nós somos o maior, vamos colocar assim, a maior população dessa terra, de um ser vivo, é o homem, 8 bi. E aí a gente sacrifica a terra, plantando desordenadamente, explorando a terra. E a Bíblia diz que a natureza clama por sua vingança. Esse clamor, ele está ficando cada dia mais forte. E um dia sim, um dia a terra sofrerá, porque Deus também é a justiça, Ele é o amor, mas Ele é a justiça também. E por Ele ser justo, Ele não pode ver a vida sendo destruída por uma criação dele. E Ele entregará o homem para esse juízo. Entendeu? Não é Deus que quer fazer isso, é a justiça dele que tem que prevalecer. Não existe 2 pesos e 2 medidas. Quando o homem cai no Éden, a primeira coisa que Deus alerta o homem, ele diz assim, ó: a terra é maldita por causa de vós. Primeira coisa que ele fala pro homem, ó: a terra é maldita por sua causa, tá? Única e exclusivamente por sua causa. Então, amigos, não é uma questão assim, ó. Ela falou de uma forma ali, sabe, sem muita sabedoria, mas a real é que, sabe esse cachorrinho que você tem dentro de casa aí, esse gato, esse pet, ele morre hoje por sua causa. A morte o alcança por sua causa. Entendeu? Hoje, sabe, a gente tem que devastar quilômetros e quilômetros de terra para poder saciar a fome da humanidade. E a terra sofre, o solo sofre. E tudo está conectado. Deus não fez, ó, Deus tirou o homem do pó da terra. Tudo que tem ali tem em nós. E ele diz assim, ó: então quando você se contamina, você contaminou o restante. Então você acha, é assim, ó, não pode haver justiça? Tem que haver. Tem que haver. Tudo. Se um dia, ó, se por causa de você algo desencadeou isso que existe hoje, a morte, ó, se por causa de você, por causa do homem, hoje todos conhecem a morte, então por que não pode haver justiça? Tem que haver. Tem que haver. E ela acontecerá. Mas ela acontecerá pela maneira que tem que acontecer. Entendeu? E será que Deus entregará o homem a esses exércitos, a esses espíritos, a natureza, os animais que clamam. Entendeu? Porque tem que haver justiça. Eles não podem viver sem essa justiça. Sabe, o animal não consegue ir numa delegacia e falar, o homem errou. Não. Essa justiça ela virá de Deus, pela permissão de Deus. Então, o homem passará por sua extinção, sim. Passará por sua extinção, porque senão ele se torna incontrolável. Esse é o meu recado. E eu peço outra coisa, leiam a Bíblia. Sabe, às vezes, da forma que ela falou, é uma forma muito, vamos falar bem assim, muito informal ali, uma coisa de uma pessoa que não tem uma sabedoria sobre as escrituras tão grande, entendeu? Primeiro porque a escritura é algo que você tem que estudar, ler. Existe conexão entre o futuro, passado, presente. A escritura é algo absurdo. Quando você começa a ler aquele livro ali, você começa a criar um entendimento gigantesco sobre fatos que aconteceram e fatos que irão acontecer. Não é para qualquer pessoa, realmente assim, ó, se você tem que ler ela como alimento para a alma, mas também você tem que ler ela como um alerta. E a Bíblia, ela não é uma teologia, pelo contrário, ela é esclarecimento. Ela é o livro onde está contido uma sabedoria gigantesca. Só que você tem que saber ler, entendeu? Porque a Bíblia, ela, às vezes, ela tem ali, ó, algo que é literal, mas ela tem algo que é uma metáfora, uma profecia. Ela está anunciando, olha, isso daqui acontecerá.
E você tem que ter, não é todos que têm esse entendimento. E tem que saber falar sobre isso. Entendeu? Aqui ninguém quer colocar medo em nenhuma pessoa, mas saiba, existirá justiça sim. E essa justiça, ela tem que existir. Sem justiça, aquilo que clama, entendeu? Continuará clamando até que ela venha. E ela virá. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.